Chega mais que o Sport Center, então, está no ar com os nossos comentaristas agora para a gente repercutir tudo da vitória do Flamengo 2, Corinthians 0, rodada do Campeonato Brasileiro, o único jogo deste sábado. Estou aqui com esse time preparado para a gente analisar os erros, os acertos, os elogios, as críticas, a Tite, a Antônio, a Corinthians, a Flamengo, aos seus personagens. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite. Tarde ainda, né? Boa tarde. Boa noite, mais 6 horas. Tudo bem, boa tarde, Mari. Boa tarde, Pascoal. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Donan. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um primeiro tempo de ataque contra a defesa. No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho, mas o Flamengo foi muito superior. E assim, a gente estava conversando aqui, né, sobre as opções do Antônio. Elas são poucas, né? Por conta das lesões de alguns dos seus principais jogadores e tal. E em relação ao Flamengo, né, fazer um pouquinho uma comparação. No segundo tempo, o Corinthians perdendo, jogando mal, tendo dificuldades, o Antônio vai lá e muda, mexe, tenta e tal. O Tite vai trocar o De La Cruz aos 43 minutos do segundo tempo. É lógico que depois tem que poupar o jogador, né, porque tem a oportunidade de fazer as substituições e ele não faz. Mas 2-0, bom para o Flamengo, bom para o vestiário e o Corinthians tem que se preocupar. Bom, Fernando Campos, quando a gente fala do resultado, talvez não seria uma questão, né? Um 2-0 Flamengo vencer em casa faria sentido. A gente vai conversar muito sobre comportamento também e como as equipes se posicionaram. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Zé, Pascoal, fã de esporte. Acho que o resultado não é a grande notícia. É uma notícia, mas para mim a principal é o Flamengo jogou bem hoje. O Flamengo hoje cresceu, né? O Tite modificando um pouco o esquema, né? Indo para um 4-4-2 com o Lohan partindo muito ali da direita para dentro, mas jogando mais próximo do Pedro. O Gerson bem como meia pela direita e Cebolinha também partindo da esquerda para dentro. O De La Cruz na função que ele exerce tão bem, ali um segundo homem de meio campo, né? Tudo passando por ele. Hoje o Flamengo criou, controlou, né? E conseguiu produzir ofensivamente com um time mais próximo. Com um time também mais concentrado. Não é próximo só com a bola. Sem a bola também, em diversos momentos, principalmente no primeiro tempo, não deixando o Corinthians jogar. Tem esse ponto positivo do vencedor. Mas tem alguns pontos negativos do Corinthians também. O Corinthians facilitou muito a vida do Flamengo hoje também. A gente vai analisar tudo isso, a gente separa depois cada equipe também com seus comentários. Pascoal, gostou do jogo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, um abraço para você, Mari. Alô, José, boa noite, boa noite, Donan. Boa noite, fã de esporte. Começa com um gol muito estranho, né? O goleiro do Corinthians vinha com uma fase espetacular e toma um gol absurdamente estranho, né? Ele sabe que ele falhou nesse lance, né? Que essa era uma bola defensável para o nível de goleiro que ele é, para a situação que ele está desempenhando no Corinthians. O Pedro faz esse gol e não volta para a etapa complementar porque sentiu um problema na face posterior da coxa. O Flamengo foi o dono do jogo. O Corinthians teve o quê? Com 1 minuto de jogo, o Corinthians teve uma boa ação, uma cabeçada. Bola parada, né? Bola parada, né? Bola parada. Teve no segundo tempo uma bola parada também, que o Rossi pega um chute a queima-roupa do Kaká. Mas o Corinthians, eu não sei, a palavra certa para o time do Corinthians, assim, o time do Corinthians não tem nada. O Corinthians tinha uma opção que era pela esquerda, o ataque pela esquerda. Já não tem mais, porque o garoto está bem marcado. Aí o Wesley não consegue desempenhar tudo aquilo que ele tem que desempenhar. O Corinthians não tem nada. E botar o Paulinho de primeiro volante é judiar do Paulinho. Foi judiar do Paulinho no primeiro tempo. Bom, a gente vai conversar sobre esses personagens. O Fã do Esporte pode participar conosco. Vamos lá, Zé. Começando pelo lado que venceu, com o Maracanã com alguns protestos, né? Tanto com a cobrança em cima do time, muita cobrança em cima da diretoria. Mas o primeiro tempo foi intenso, assim, em termos de entrega, de intensidade, talvez de velocidade, a gente viu nesse Flamengo, né? Sim, não, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, né? Pressionando o Corinthians, com a bola nos pés. O Flamengo tinha as opções ali de meio campo. O Donan falou, né, sobre o posicionamento do Lohan, né? Então o Lohan fazia um quarto homem no meio campo ali, muitas vezes. Quarto não, né? Mais ou menos isso, né? Ele voltava um pouquinho, 4-2-3-1 quando tinha bola. O Gerson aberto pela direita, ele ficava muito próximo do Gerson e fazia essa diagonal quando tinha bola nos pés, para justamente o próprio gol aí, para ser mais um atacante, né, junto ali com você tinha o Cebolinha
que fechava, e aí formava um quarteto ali para a finalização das jogadas, né? Mas o Corinthians possibilitou ao Flamengo as chances, né, de ter o controle no jogo. O Antônio colocou uma linha de 5 jogadores, né, para defender com 5. Ele colocou 2 volantes no meio campo, Bidon e o Paulinho. Aí o único jogador que ele tinha capaz de fazer a ligação do meio campo ao ataque, ele coloca lá na frente como centroavante, que foi o Garro, e abre o Wesley. O que acontecia? O Flamengo pressionava, tinha todo um espaço, porque o Paulinho saía para fazer o combate, Bidon saía para fazer o combate, lá na frente muitas vezes. Aí o De La Cruz deitava e rolava. De La Cruz, o Alan, sempre tinha a superioridade numérica no meio campo. Uma partidaça do Gerson, jogou demais. Eu acho que ele sentiu, acho que ele escutou um pouquinho algumas coisas, né, que acho que mexeram um pouco com ele ali. Um jogador dinâmico, velocidade com a bola nos pés, inteligente. E muita movimentação do Flamengo para poder sair dessa marcação, né? O Corinthians tentava recuar, fechar os espaços e tentar sair no contra-ataque. No segundo tempo, ele volta com o Yuri Alberto, né? Um pouquinho mais centralizado lá. Deixa o Bidon, né? Tira o Paulinho, recua o Garro, aí o Corinthians começa a ter um pouquinho mais de ligação. Essa bola chega um pouco mais no Yuri Alberto, mas chega e para, né? Porque o Yuri Alberto não consegue dar uma sequência para o jogo em relação a segurar a bola, porque ali segura a bola, espera o time sair, aí você faz umas jogadas, né? Segura um pouquinho mais o lance. E depois o Flamengo conseguiu encontrar os espaços para jogar. A minha única observação é o seguinte: um jogo que você tem 2-0, mexer na equipe para não deixar cair. Para não deixar, manter uma estrutura, manter uma intensidade de jogo. E o Tite não fez isso. O Tite, a primeira substituição foi do Pedro, porque o Pedro saiu. Mas no segundo tempo, ele foi tirar com 42, 43 minutos, que ele foi mexer na equipe. Posso fazer a advogada Demora do diabo? muito, sim. Porque aí, vamos lá, imagina que o Tite tira um De La Cruz. O Corinthians faz um 2-1. Estava defendendo, ele encaixava como terceiro zagueiro para evitar a superioridade numérica do time do meio-campo do Flamengo. Mas aí faltou percepção, né? Faltou enxergar aquele momento. Por que o Kaká e não o Gustavo Henrique? Por questão de velocidade? Por causa da velocidade. Tá. Aí você vai num combate no 1 contra 1, o Kaká é capaz de combater no ombro a ombro e na velocidade. Com o Gustavo Henrique, o cara vai dar um tapa na frente e vai chegar vai dar um tapa na bola e vai chegar na frente. Então, a dificuldade era essa. O Corinthians, todos os treinadores do mundo, não é uma máxima minha, é uma máxima de todos os treinadores do planeta. Quando você perde o meio-campo, você está mais próximo de perder o jogo. E o Corinthians não teve em nenhum momento da partida as melhores ações do meio-campo. Em nenhum momento. Nenhum momento. Nem quando entrou o Coronado. Nada. Só bola parada, né? O Corinthians criou, na maioria das vezes, bola parada. Aquela bola do escanteio, do Kaká em cima do goleiro, o negócio. Duas defesaças do Rossi. Espetacular do Rossi. E a gente não viu nada. O Corinthians, outra vez, ficou devendo para o seu torcedor. Não acho que o Antônio tenha errado na escalação. Porque acho que não tinha outra opção, né? Era o que ele tinha para o momento. Muita gente lesionada. Não tem Michael, não tem Fausto Vera, não tem Ranieri, você tem o Bidon e você tem o Paulinho. Então você... Não sei que... Assim, ele percebeu que com o Paulinho não estava dando conta. Tanto que o Paulinho não volta para o segundo tempo. Era só trazer um zagueiro para se posicionar de primeiro volante. No caso, o Kaká, que tem um pouco mais de velocidade para fazer o acompanhamento. Mas aí não houve esse entendimento. E aí o Corinthians ficou muito preocupado com a bola aérea, porque o Pedro estava na área, porque os zagueiros chegavam, mas ficou pouco preocupado em ter ou não as ações de meio campo. Não tendo as ações de meio campo, você está mais perto de perder o jogo. E foi o que aconteceu. A questão é que o Corinthians ele não tinha nada no meio campo com bola e sem. Era um buraco, você não tinha pegado. O Paulinho não consegue mais acompanhar. E eu acho que chama atenção porque o Flamengo foi o que você destacou, né, dona? A gente conversava aqui em off, que o Flamengo, quando ele volta para o 4-4-2, ele ganha mais um cara no meio de campo. Sim. E o cara que ele ganha é o Gerson, jogando muita bola, e o De La Cruz com menos responsabilidade do que quando está no 4-3-3, né? Porque o De La Cruz ele ficava muito sobrecarregado no 4-3-3, né? Ele tinha que circular o campo inteiro. Hoje ele circulou o campo inteiro, foi o box-to-box, né, que o Zé falou. Mas ele tinha mais jogadores próximos a ele. No 4-3-3, a gente viu um Flamengo que não conseguia acelerar o jogo, acelerar o passe, porque os jogadores estavam muito distantes. E hoje, o Flamengo ganha muito jogo no meio-campo. Primeiro, pela incapacidade do Corinthians preencher o setor, com e sem bola. E segundo que, eu vou precisar citar aqui novamente o Gerson. O Gerson, em alguns momentos, acho que até que recebeu críticas pertinentes, outras em outros exageradas. Para quem fala que ele não corre, né? Hoje ele correu muito, como meia pela direita ali.
desarmando, combativo, ligado, dando dinâmica com bola. Sabe quantos passes o Gerson errou hoje? Não errou. Então, assim, um jogador que hoje teve uma grande atuação jogando ali como um meia pela direita. E além do Gerson, você tinha o Lohan, que aproximava e virava um meia em vários momentos, como o Zé falou. Você tinha o Alan e você tinha o De La Cruz, que mais uma vez uma grande partida, uma grande apresentação no Maracanã. Então você junta um time que é muito técnico e quando o time é técnico precisa jogar com aproximação, que aí sai coisa boa. Essa é a marca, essa é a característica e a melhor versão do Flamengo. De 2019 para cá, não só com o Jorge Jesus, foi assim com o Dorival também. Então acho que hoje o Tite ele encontrou um pouco mais o que deve ser a identidade e o padrão, para mim, tático desse Flamengo. Pode mudar um jogador ou outro, o Arrascaeta, quando tiver 100%, vai ser um titular, mas eu acredito mais nessa versão do Flamengo do que na versão que prioriza os pontas ali. Eu acho que estava um time lento e um time muito distante dentro de campo. É muita loucura, né? O futebol é uma loucura, né? É. Porque o melhor elenco da América do Sul tinha dificuldade de articulação, dificuldade de jogar. Sim. Porque também perdeu o seu melhor jogador, né? O Georgiano de Arrascaeta, o debochado. Sem o debochado, o time não conseguia trabalhar, não conseguia encontrar os espaços necessários. O garoto foi bem hoje, hein, Pascoal? Não, eu gostei muito do Lohan, porque ele tem ímpeto. Ele vai para cima do adversário, ele quer jogar, ele quer a bola, ele quer a pressão, ele quer aparecer para o jogo. Achei interessante a presença dele. Mas você nota em todos os momentos, todas as chegadas. Olha aí, ninguém pressiona a bola. Nenhum jogador do Corinthians faz pressão na bola. São distantes, né, Pascoal? Nenhum jogador do Corinthians pressiona a bola. Se você não pressionar o cara que tem a bola, o passe vai sair. O chute vai sair. Para pressão na bola, o Corinthians não teve. Assim, tira o bate do cara, não. Olha lá, nessa aí que o Pedro acaba se machucando, mas depois acaba sendo substituído. E depois, só para falar um outro capítulo, a entrada do Gabigol. É um outro capítulo que a gente pode abordar. Porque o Gabigol está muito... Não é que ele está longe, assim, o Gabigol ainda não está... Ele está muito distante do Gabigol. Esse de hoje esse de hoje não é sombra do Gabigol que já jogou no Flamengo. Ele está muito distante. Quase não pegou na bola, ele tentou uma jogada individual, tropeçou, caiu sozinho. Está muito distante, está muito longe do ideal. Agora, para mim, o cara que dominou o jogo é Nico de la Cruz. Joga demais, né? Ele toma joga conta. demais, né? Ele toma conta no meio campo, ele acelera o jogo quando tem que acelerar, ele tem noção exata do que tem que fazer dentro de campo. E nessa posição que ele jogava no River Plate, que é de segundo volante... E o 4-4-2 acaba ajudando, né? Porque ele não... Quando tem só 3 volantes, ficava, sei lá, o Alan, o Gerson e o De La Cruz. E aí o De La Cruz precisava ir e voltar, construir e ajudar. No jogo contra o Palestino, eu estava até lembrando com o Donan, tem um momento do jogo que ele vem buscar a bola atrás da linha do meio de campo, ele olha pra frente, ele não vê ninguém, ele toca pra alguém ali que estava na posição ali de primeiro volante, nem sei exatamente quem era, puxa uma tabela e ele aparece quase lá na área, tentando acelerar o time, mas é muito para um cara só. Um time né? técnico assim tem que jogar próximo. Próximo, né? Você tem que ser associativo, você tem que construir assim, você envolve e acelera o jogo, né? Você potencializa os caras, é o que fez hoje o Flamengo. Mas tem duas observações assim que eu gostaria de fazer. Primeiro, quando voltar o Arrascaeta, né? Porque você vai ter que fazer as escolhas. Esse é o grande problema que o Tite tem tido, né? Tem encontrado nas últimas partidas anterior à do Corinthians. Seria na do Lohan, né? Seria a do Lohan. Então sai o Lohan, mais fácil. Mas só que mesmo saindo o Lohan, qual é a função do Gerson? Porque uma coisa é característica que existe do Arrascaeta, que é o jogo curto, né? Que é o cara que chega, se aproxima um pouquinho mais, e a característica do Lohan de velocidade. E aí o Gerson vem por dentro para poder armar as jogadas. Como é que vai ser? Porque o Gerson fecha, o Arrascaeta vai ocupar o mesmo espaço, o Arrascaeta vai jogar ao lado do Pedro. Vai cair mais para a direita. Essa era a grande dificuldade que o Tite estava encontrando no começo, antes do Gerson se machucar. Por quê? Porque ele trazia o Gerson para jogar por dentro, o De La Cruz fazia a função aberta e o De La Cruz fechava em diagonal quando tinha bola e sem a bola ele voltava. E aí ficava muito longe, né? Só para pegar a carona nesse ponto que você traz, que eu acho que é muito pertinente, tem que ver também o sem bola, né? Sim. O Arrascaeta, o segundo gol do Flamengo é uma pressão dupla, né? O Lohan vem para o desarme, em cima do Kaká, o Kaká está isolado, não tem ninguém próximo. Ele vem, desarma, dá o tapa pro Gerson, o Gerson vem, dá assistência e o Lohan vai. O Lohan tem
tem essa dinâmica. Essa vitalidade, essa dinâmica sem a bola, né? Pela juventude. Então vamos ver o que o Tite vai fazer. Lógico que agora 2-0, o ambiente é melhor, mais tranquilo, né? Agora o Lohan, exatamente. O menino jogou muito também hoje. Muito por esse lado direito aí, né? Com velocidade, ajudando na construção também. Jogou demais, porque era uma coisa meio que sincronizada, né? Ele partia para ser um atacante e o Gerson fechava por dentro. Aí quando o Gerson saía para ser atacante, ele vinha por trás. Inclusive tem até um lance que o Gerson toca a bola para ele faz a ultrapassagem dentro da área e ele chuta e o Carlos Miguel faz a defesa no cruzado, né? Bate cruzado. Ele jogou na posição deles, por dentro. Porque ele não é ponta, como ele já foi usado pelo Flamengo. Sim. Ele não é centroavante, como ele já foi usado no Flamengo. Por dentro, né? Ele é o ponta de lança. Ele não é meio armador, ele é o ponta de lança. Ontem a gente estava conversando com a Bia Zanerato no Mina de Passe, ela falou que o Arthur Elias gosta que ela seja meia ponta. Que é isso, você é uma meia, você está jogando ali no meio, mas você está um pouquinho mais aberta para a ponta, mas não é necessariamente aquela que espeta, né? Exatamente isso. O dele é diferente, ele é o ponta de lança. É para jogar perto do centroavante, para auxiliar o meia que vem com a bola, para dar espaço para o meia, abrir o espaço, porque ele sai correndo em cima do lateral, abrir o espaço na defesa adversária, ou ele pega a bola e faz essa articulação com o centroavante, com o meia, para ele entrar na área e tentar a finalização. E ele é um jogador canhoto inteligente. Ele tem 17 anos, é um desses, muito bom jogador. Esses prodígios do futebol, né? O garoto entra com 17 anos no time do Flamengo, parece que ele joga no Flamengo já há um tempão. O posicionamento dele hoje me lembrou do Bruno Henrique em 2019. Só que o Bruno Henrique partia da esquerda para dentro e via para essa aproximação com o Gabigol, né, na época. Então acho que foi um encaixe perfeito para ele fazer esse jogo aí, um jogo com personalidade. Qualidade ele sempre teve, né? Sempre foi uma promessa. Vamos voltar agora também, porque o Tite ele fez uma avaliação sobre o Gerson. Você tinha pedido uma tela, deu uma bronca, agora eu estou tentando voltar. Dona, você queria falar sobre o Gerson também? Porque ele foi elogiado também pelo técnico Tite. Claro, com essa formação também no 4-4-2, a gente tem uma tela sobre o jogador. Quero que você fale também, por favor. A gente vê ali as ações, né, do Gerson, mais pela direita, com o meia ali pela direita, né, muito bem nos passes, como a gente está vendo, 48 passes tentados, 48 passes completos, não errou nenhum passe, né, passe para finalização chegando, foi um cara também muito combativo, sem a bola, correndo muito, se doando. Esse sempre foi um asterisco para o Gerson, né? Ele sempre foi muito criticado, às vezes, por não ser tão combativo. E hoje a gente viu ele muito ligado, se sacrificando pelo time pelo lado direito e fazendo o time andar também ofensivamente. Muito do que o Tite acabou de falar, eu concordo, de hoje a gente ter visto um Flamengo jogando mais próximo, com mais mobilidade, mais associativo, tem também a influência do Gerson hoje, porque ele clareou muito o jogo, né? E ali, por esse lado direito, ele conseguiu, em vários momentos, essa aproximação com o Lohan. O Lohan era um meio atacante, né? Praticamente, né? Chegando ali como um segundo atacante. Ele partia muito do lado direito, muito por conta dessa combinação com o Gerson, que é um homem de confiança do Tite, né? Ele já escalou o Gerson em outras funções, hoje deu muito certo ali como um meia pela direita. Acho que foi um dos melhores em campo. Ainda coloco o Lohan como melhor em campo, mas o segundo ali para mim foi o Gerson. Agora, como que a gente equilibra elogio e análise e a realidade, Pascoal, Zé e Donan? Porque, assim, nós estamos falando de um primeiro tempo do Flamengo que a gente concorda que foi avassalador, assim, com muito mais intensidade, buscando o gol. Mas qual que era a expectativa do Corinthians? Diz mais sobre o Flamengo? Diz mais sobre o Corinthians? A gente achava realmente que o Corinthians chegaria no Maracanã e venceria o Flamengo? Acho que não. Então, a gente está falando de um Flamengo que venceu dentro da sua expectativa. É uma vitória que acalma as coisas no Flamengo, é uma vitória que mostra muito mais problema do Corinthians do que elogio do Flamengo. Quem são esses personagens do jogo, Pascoal? Bom, mas eu acho que o Flamengo tem os seus méritos nessa vitória. O Corinthians tem os seus equívocos na escalação, os seus equívocos de arrumação de time em campo, especialmente nesse buraco no meio-campo, que é onde o time do Flamengo ganha as ações e fica mais próximo do gol adversário. E aí precisa principalmente dos jogadores que têm qualidade no passe. Nico de la Cruz, Gerson, né? O Lohan, que é um jovem jogador de 17 anos, com muita qualidade. Precisa do poder de finalização de média distância, porque o Cebolinha bate bem na bola de longe. Precisa do Pedro dentro da grande área, porque o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Não tem jeito. A bola bate lá, bate cá, quando é que ela vai parar? No pé do Pedro, ele só artilheiro do Brasil ao lado do Mastriani. Então, eu também não entendo como é que não foi convocado para a seleção brasileira, mas isso aí não vem, já está discutido, né? Porque eu acho que a seleção brasileira foi uma convocação política, não foi uma convocação verdadeiramente que o treinador queria.
né? Porque tem limitação. Não vai convocar jogadores dos clubes brasileiros porque tem sequência de campeonato. Qual é a certeza que tem sequência de campeonato? Os clubes vão se reunir, já estão mandando os documentos aí dizendo que querem para a paralisação do campeonato. Então, para mim é tudo muito esquisito. Tá. É um momento muito estranho vivido no futebol brasileiro. Ponto. O Flamengo foi superior ao Corinthians do primeiro ao 90º minuto. O Corinthians teve, como disse o treinador do Corinthians há pouco, Antônio, 1 minuto e meio para aquela cabeçada no começo do jogo e 1 minuto e meio num escanteio que o Kaká chuta e o Rossi faz uma grande defesa. Foram 2 grandes defesas do goleiro do Flamengo. No mais, só jogou o time de vermelho e preto. A gente tem que ter uma noção do que aconteceu na partida. A clareza do jogo o time de vermelho e preto tomou conta do jogo. Gerson, um bolão, arrebentou com o jogo. De la Cruz arrebentou com o jogo. Lohan jogou demais. Cebolinha jogou o que se esperava dele. Pedro fez o que se esperava dele, o gol. Quando sai o Pedro, perde a referência na área, fica mais gente buscando a bola para chegar perto do adversário, só sai o segundo gol pela infelicidade do zagueiro do Corinthians, que quis arrumar um espaço, quis fazer um passe e não conseguiu, foi abafado, vem o contra-ataque e sai o gol. Para mim só teve, assim, é muito claro, né? O Flamengo era superior e era favorito desde o início da partida. Ponto. O Corinthians entrou desse jeito, né? Com 3 zagueiros, um buraco no meio do campo, com um meia de centroavante, a bola para os pontas quase não chegou e os jogadores tinham que fazer aquela sair da ponta para entrar por dentro, para tentar alguma coisa e não conseguiram nada. Então, na minha visão, o Flamengo ganhou com inteira justiça. O Flamengo justificou o resultado. E entendo que 2-0 ficou até barato, porque o Flamengo poderia ter feito 3 ou 4 se o Carlos Miguel não tivesse feito pelo menos umas 3 defesas importantes ao longo da partida. Do Sal Sacanagem, cadê o Pedro Almeida? Tudo bem, Pedro? Eu tô feliz que se eu não me preocupar com a minha vida, tem um monte de gente aí para se preocupar com a minha vida, hein, Mário? Tem o Donan, tem o Zé, você pelo menos tá preocupado de alção. A gente tá quieto aqui. A gente nem te encheu o saco ainda, o tanto que a gente poderia, Pedro. Vamos pro jogo, então. Vamos parar, então, de cuidar da vida do Pedro? Vamos. Vamos lá, porque muita coisa aconteceu nesse Maracanã, né, Pedro? A gente viu começando com o protesto da torcida do Flamengo, depois uma apresentação positiva da equipe, principalmente ali no primeiro tempo, e muitas broncas do lado do Corinthians. Mário, eu tô acompanhando aqui o debate de vocês há algum tempo, estava acompanhando também a entrevista do Carlos Miguel ao Rafael Marques ali na zona mista. Eu discordo um pouco dessa visão até certa feita simplista que o Corinthians encaixou uma ótima tática e que simplesmente não aconteceu. Foi simplesmente um detalhe do chute. Foi simplesmente um detalhe ali da finalização do Pedro, passou embaixo da bola embaixo do Carlos Miguel e que isso resolveu o jogo. Não, pelo contrário. O Corinthians desde o início foi engolido pelo Flamengo. Se a gente pode falar de erros do Corinthians hoje, a gente poderia falar de erros do Flamengo em outros jogos. Hoje, o Flamengo corrigiu seus erros. E tinha do outro lado do campo um time que não entendeu o seu posicionamento. Houve uma mudança do lado do Flamengo. Essa mudança surtiu efeito positivo, principalmente com bola. Os encaixes de Lohan, De La Cruz, Gerson caindo para os dois lados, caindo de fora para dentro, jogando pelo meio, associando. Tem muito disso, não foram lances aleatórios. E uma mudança do lado do Corinthians que não surtiu efeito, principalmente sem bola. Isso desenhou o jogo. Antes do gol do Flamengo, o Flamengo já tinha 8 finalizações. Não era que simplesmente apareceu um chute ali do Pedro e o Carlos Miguel deixou entrar. Não foi isso. Foi muito mais. Foi um acerto do lado do Flamengo, um erro do lado do Corinthians. Isso combinou para uma sensação de um primeiro tempo muito superior do Flamengo, que a gente vai para o intervalo pensando, se finalizasse um pouquinho melhor, poderia ter sido 2, 3. O Antônio entende, a linha não funciona, ele tenta reajustar, tira o homem de frente, tira o homem de trás, coloca o homem de frente no intervalo, tenta recompor o meio de campo, mas já era um Flamengo confiante. O Cebolinha passa na zona mista hoje, e eu pergunto para ele, ele responde, foi por conta de intensidade, mas eu falo, acho que imagino intensidade o Tite pede em todos os jogos. O que mudou para a intensidade hoje fazer a diferença? Ele falou, hoje a gente correu certo. Hoje a gente estava mais próximo. E isso vai dando confiança ao longo do jogo. A primeira bola se finaliza, a segunda vai na trave, depois sai o gol, você cria mais chances, você volta para o segundo tempo mais confiante. O Corinthians não tinha essa confiança do segundo tempo. Então acaba se desenhando. Tira 1 minuto e meio ali, como falaram, do início do jogo, 1 minuto e meio da defesa do Rossi no segundo tempo, foi só. Flamengo foi superior, o Flamengo controlou as ações durante boa parte do jogo e isso condicionou a vitória.
não foi simplesmente um encaixe de tática, de tudo mais do Corinthians muito bom, e só a situação do Carlos Miguel ali determinou um resultado que poderia ter sido positivo. Em nenhum momento se desenhou um resultado positivo para o Corinthians, sim para o Flamengo. Então acho que a análise passa por aí. Encaixe de um lado de Flamengo que buscou ajustes com bola e desencaixe de um Corinthians que também buscou mudar, mas não ficou bem ajustado sem bola. Pedro, eu vou virar aqui para o estúdio o assunto para o Flamengo, mas antes disso eu também quero só ouvir sua opinião ainda sobre Corinthians. Não sei se está me ouvindo. O que você acha que o Corinthians briga agora no campeonato? É só porque eu estava dando um ecozinho no retorno, mas agora eu estou ouvindo vocês. Boa, eu vou virar já o assunto para o Flamengo aqui no estúdio também, mas quero só te ouvir mais uma vez sobre Corinthians, sobre o que você acha que é o Corinthians do Brasileirão? Qual que é a briga do Timão no Brasileiro? Porque, obviamente, está muito cedo para a gente falar de rebaixamento, título ou qualquer coisa nesse sentido, mas é isso, são 3 gols em 6 jogos, né, do Campeonato Brasileiro, os 3 no mesmo jogo. São 6 rodadas, Mari. Eu acho que qualquer leitura que a gente possa fazer agora, de cravar o que vai ser, o que não vai ser, é precipitada. Agora, é um Corinthians que tem dificuldade de propor, de jogar quando tem a bola. Mas não foi o caso hoje. Hoje o Corinthians não deixou de fazer gol porque teve a bola e não soube criar. O Corinthians deixou de fazer gol hoje, muito mérito do Rossi, é claro, mas criou muito pouco. Se tira essas defesas do Rossi, não foi um jogo de muito volume do Corinthians. Então, primeiro ele precisa entender como ele faz para ter a bola. Depois, quando ele faz para ter a bola, ele precisa entender como é que ele funciona. Ele vinha funcionando bem a partir de aproximações, por exemplo, do Bidon com o Garro em outros jogos. No meio de semana, ele não teve o Garro. O Garro volta hoje, mas o Corinthians não tem a bola. Então, o Corinthians tem pouco repertório ainda. Ele demorou para entender como é que ele jogava com bola. Ele passou a se entender minimamente. Ele jogou contra o Fluminense, a América de Natal. Aí tem jogo da semana passada, vai para o jogo da Sul-Americana. Não é a mesma formação, então acho que tem que ser dado um desconto sim. Mudança de peças, quando você está começando a encaixar, aí volta para o jogo de hoje. Hoje você muda também. Aí a bola não passa pelo meio de campo. Você coloca 5 caras lá atrás e perde o meio de campo. A bola não passa pelo meio de campo. Então como é que você vai falar em criação se essa bola não chega no meio de campo? Não acho que seja algo como muito tempo já foi. A bola está chegando, mas o Yuri Alberto não coloca para dentro. A bola está chegando, o Pedro Raul não coloca para dentro. Não. Hoje a bola não chegou, hoje a bola não passeou no meio de campo do Corinthians. Então não tinha nem como o Garro pensar em jogar. Paulinho, que é um cara muito mais de chegada, vem como primeiro homem hoje. Então nem a característica dele para funcionar com bola foi explorada. Então acho que o jogo de hoje ele pode ficar um pouquinho à parte na análise que vem sendo o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Agora, falar em rebaixamento, se vai chegar, se não vai, 6ª rodada. Mas, pegando o carona no que o Zé falou há pouco tempo atrás, não empolga para virar e falar que vai ser um Corinthians de disputar títulos. Isso não. Vamos ouvir, então, personagens agora do lado do Flamengo. O Cebolinha e também o Marcos Braz, tá? A gente chega agora no Sport Center. Vamos lá. Uma vitória que nos traz de volta a confiança, principalmente pelo primeiro tempo muito intenso que a gente fez. Primeiro tempo muito bom. Poderíamos ter tido ali uma larga vantagem também para reconectar time e torcida, né? A gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é muito intensa, temos ciência disso. A gente sabe que os últimos jogos têm sido muito abaixo ali e nós temos consciência que nos colocamos nessa situação, mas creio que hoje a gente fez uma excelente partida e conseguimos uma vitória muito importante, que nos traz essa confiança para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. A gente tem um grupo muito unido, muito qualificado, todos nós jogadores temos a consciência e a responsabilidade da camisa que a gente veste, do time que a gente representa. A cobrança no Flamengo vai existir sempre, na vitória ou na derrota. Óbvio que na derrota a intensidade é muito maior, mas a gente tem consciência, a consciência também que estava muito abaixo, a gente tem consciência disso e hoje a gente se fechou ali porque não podia continuar da forma que estava. Eu creio que foi uma vitória excelente, uma vitória que nos traz essa confiança, uma vitória bem convincente. A intensidade junto da confiança, ela também anda junto, né? E muito pelos resultados negativos você acaba que nem sempre o correr muito é sinal de correr certo, né? Você pode ter muita vontade, mas acabar correndo errado, e eu creio que é isso que a gente estava tendo um pouco ali, muita vontade, mas em alguns momentos um pouco afobado, e isso acabou nos prejudicando. Creio que a gente conseguiu se reconectar hoje como um grupo e para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo, a gente vai respeitar sempre, desde que ela seja adequada, seja no tom certo, que não tenha violência. Não tendo nada disso, você tem que compreender, entender a posição. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas isso é uma outra questão. A questão é sempre tratar com respeito. Convocação ontem, o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Graças a Deus. Graças a Deus. O Braz comemorando que o Flamengo não teve nenhum jogador convocado para... Até agora, porque tem convocação do Uruguai, tem convocação do Chile. Isso, nenhum jogador brasileiro, né? Vai sair o Nico, a Arrascaeta, Vinha, ainda tem o Pulgar tá, né? Qual vai ser a situação e o dele? lateral direito também. Varela. Varela.
Bom. Aí já são 5. São 4 para a seleção do Uruguai e 1 para a seleção do Chile. Mas se fosse só o De La Cruz, Chile. já estava um problema gigantesco. Agora, dona, a gente falava sobre também o Corinthians, você não tem como necessariamente cravar alguma coisa. Eu acho que mesmo com... Quer dizer, gostaria até de te ouvir. Esse Flamengo, é muito difícil você... Porque a gente viu o Cebolinha falando sobre confiança, o grupo unido, enfim, traz a confiança de volta. É um Flamengo que você tem segurança? Você vê esse time jogando, você viu, teve o resultado, você fala, não, no próximo jogo eu consigo enxergar a mesma intensidade, mas você ainda está com um pezinho atrás de... Me mostra mais um pouquinho que você está afim. Em outros contextos, Prefiro esperar em outros mais. ambientes, prefere esperar? Prefiro esperar mais. Mas, assim, se a gente for analisar 90 minutos, hoje o Flamengo produziu um dos seus melhores jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, dentro da partida oscilou, acho que fez um bom segundo tempo, time fluindo um pouco mais ofensivamente. Hoje a gente viu isso com um pouco mais de frequência dentro da partida. A postura mudou, os jogadores, né, sem a bola com mais agressividade, né, o encaixe que a gente já falou aqui, Lohan, Gerson, o próprio Cebolinha, que é um jogador que quando está disponível, ele faz parte da melhor versão do que é o Flamengo do Tite. Mas eu quero ver um pouco mais, né, para ver se de fato o Flamengo vai engrenar. Lembrando que tem Libertadores e jogo chave pela frente, né? Contra um adversário complicado. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Acho que o Pedro vai escutar, vai dar risada, o Pascoal também. Então. O problema o próprio Rafa, o problema do Flamengo é quando estiver todo mundo apto a jogar. Porque o treinador vai ter que fazer as suas escolhas. Esse vai ser o grande problema. Porque ele vai ter que tirar, você concorda comigo? Que ele vai ter que tirar alguém. E você acha que o Tite tem problema aí na hora de... Tem. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Esse é o problema. Eu dei risada porque, assim, imagina, tem um baita de um problemão, né? É um problemão e tal. Não tem problema nenhum, né? Eu gostaria de ter esse problema. Mas eu acho que o Tite vai ter... Eu vou esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você acha que ele tem medo de tomar algumas decisões dentro do Flamengo ou ele tem receio? Eu acho que ele tem receio. Receio de tirar. Hoje, por exemplo, o Gerson fez uma partidaça. Aí nós já estávamos conversando aqui. Vai sair o Lohan. É fato. Né? Vai sair o Lohan. Como esse time vai se comportar? Como ele vai jogar? Porque quando o Gerson jogou aberto pelo lado direito com a Rasca e com o Pulgar, o time não foi tão bem. Muda a característica. Entendeu? Vou tocar... Será que ele vai botar o Nico de la Cruz do lado direito, como ele botou quando o Arrascaeta estava jogando? Então, o de la Cruz jogou no modelo da seleção do Uruguai, que é um meia-ponta pela direita. E aí o Arrascaeta na armação, o Gerson jogando pela esquerda. Ali. O de la Cruz tem que ser, para mim, o segundo volante. Não, agora... Mas aí saca o Gerson. Não, aí o Gerson... Mas aí você tem... Se o Pulgar voltar... E o Pulgar deve voltar. Aí o Alan. Deve ser Pulgar, De La Cruz e Gerson. Arrascaeta e... Eu acho que... Sabe qual é a dúvida para mim? Cebolinha. Aí aqui tem um rapaz que agora já me passou para ser o terceiro reserva, né? Que é o Araújo. Esse que eu ia falar. Esse que é o cara que briga com o Gerson para mim na direita. Briga com o Gerson na direita. Com o Arrascaeta em campo. Entendeu? Porque ele se dedica muito sem a bola. Sim, o melhor time do Flamengo, pelo menos que eu vi jogar, foi com o Luiz Araújo e com o Cebolinha. Porque aí dava uma liberdade para os caras do meio-campo subirem. Foi o melhor time que nós vimos jogar. Só que ele acertou o time quando o Gerson teve problemas de saúde. Né? Então, se você... Essa é a minha dúvida. Será que ele vai colocar o Gerson ali? Será que vai funcionar esse time? Se não funcionar, ele vai ter a capacidade e a coragem de tirar o Gerson ou tirar... Porque para você colocar o Gerson vai ter que jogar no meio. Quem ele vai tirar do meio? Ele vai tirar o Pulgar, ele vai jogar de novo... Pulgar não, o De La Cruz aberto. O De La Cruz já mostrou, o De La Cruz não consegue jogar de costas para o gol. O De La Cruz de frente é um gigante. Embora ele seja pequenininho, mas para mim hoje é o melhor jogador de futebol brasileiro nessa posição. Não tem como você tirar esse jogador, porque ele é o cara que você mesmo falou 5 minutos atrás. Tem 8 jogadores. Não, tira só o De La Cruz, já é um problema para o Flamengo. Então, essa é a minha dúvida. E a minha... Vamos ver o que vai acontecer, né? Ô, Rafa e Pedro, eu não sei se vocês compartilham, eu quero ouvir a opinião de vocês. É que, assim, nessa parte de confiança aí do que esse Flamengo vai ter de sequência, né? Que o torcedor espera que, beleza, teve uma ótima atuação, uma boa atuação hoje, o resultado, que seja daqui para frente também o que o Flamengo, né? A linha seja crescente, né? Do Flamengo.
Mas me dá a sensação de que, às vezes, esse Flamengo, não é exatamente assim, mas escolhe, às vezes, o jogo, né? Não é a mesma intensidade quando, às vezes, o ambiente é um pouco diferente, o ambiente é mais frio, o jogo é contra um adversário, um palestino, que, teoricamente, é mais fraco. Qual que é o nível de concentração? Um Amazonas na Copa do Brasil. Eu não vejo o Flamengo... Aí tá com o Maracanã cheio. O jogo contra o Corinthians, o Flamengo se enche. Eu acho que precisa tentar virar essa chave, talvez, mental, psicológica, física, sei lá, de conseguir imprimir essa intensidade ou essa fome em mais de um jogo. Que dupla, hein? Que dupla. Maria, agora dando as boas-vindas para Rafael aqui do meu lado, que ele sentou, tomou um café, fez um lanche, tomou água, foi no banheiro. Ele é VIP, você não. No segundo link, mas ele agora tá aqui com a gente. Mas falando sério, respondendo a sua pergunta, antes de passar para o Rafa, saber a opinião dele, eu não acho exatamente que seja isso de escolher. Eu acho que essa visão ela pode ter ficado ali em alguns torcedores, quem estava assistindo, em outras partidas. Eu acho que a mudança do Flamengo hoje, ela tem mais a ver com uma correção de rota, de mudança de peças. Você pega o último jogo, o De La Cruz estava fora de posição. Você pega o último jogo, o Gerson fazia outra função. Você pega o último jogo, quem estava na linha de volante era outro jogador. Você pega o último jogo, o Cebolinha começa do outro ponto. Então, hoje tudo muda. E o Tite, acho que ele reconhece que o que ele tentou fazer na partida do meio de semana não funciona. Volta o Cebolinha para a esquerda, dá um passinho atrás, o De La Cruz, desculpa, joga de frente, coloca o Lohan fazendo a função do Arrascaeta, se associando muito mais. O Gerson para jogar pela beirada, no lugar de alguém que poderia estar ali, o Luiz Araújo, outro jogador, fazendo de fora para dentro, se associando. Então, o Flamengo muda muito mais a partir das interações que não aconteciam antes. E aí o Cebolinha responde sobre isso. Ele fala, a confiança vem quando a primeira bola encaixa, vai uma bola na trave, depois vem o gol. Você vai pegando confiança ao longo do jogo. A gente tinha intensidade, mas estava correndo errado. Hoje parece que tem intensidade, tem confiança e sabe o que tinha que ser feito. Eles reconhecem também que a coisa não vinha encaixando antes. Então a sensação de hoje, para mim, tem muito mais a ver com o encaixe do que o Flamengo escolheu jogar hoje. O Flamengo não poderia escolher jogar na última partida, porque não tinha encaixe. Não poderia escolher jogar na penúltima, na antepenúltima, porque não estava tendo encaixe. Hoje, encaixou. Se repetir essa formação de hoje, com os mesmos encaixes, no meio de semana contra o Bolívar, e o pé estiver no freio, não tiver com a mesma intensidade, aí eu acho que a gente pode olhar e falar, pô, mas agora está escolhendo quando jogar. Hoje, para mim, foi muito mais uma questão de correr certo, time mais compactado, os encaixes aconteciam, os jogadores nas posições que a gente espera que eles joguem, ainda rendem mais. Então, isso tem essa sensação que o time funcionou. Não foi muito aquela coisa de que hoje resolveu correr, né, Rafa? Não, tem esse pensamento, não concordo com você, Pedro. Eu acho que não é uma questão de escolha. Um abraço para a Mari, para o Donan, para o Pascoal, para o Zé, para todo mundo conectado com a gente aqui no Sport Center. A sensação que a gente tem é que o Flamengo precisava de um jogo como esse para dar uma satisfação ao seu torcedor. Antes de Libertadores é melhor. Principalmente. É claro que não dá para fugir muito daquela narrativa de que eles tomaram uma chacoalhada na chegada da delegação, teve protesto na porta do CT, e isso mudou o comportamento, isso mudou a atitude. Eu não vou nem discutir a fundo isso, porque é muito subjetivo. Você pode dizer que 2, 3, 4, 5 jogadores reagem de uma forma, outros 4, 5, 6 reagem de uma outra forma. Temos aqui entre nós um ex-atleta profissional que pode falar sobre isso melhor do que a gente, que não dá para você presumir que uma ação vai ter o mesmo impacto, o mesmo reflexo em um elenco inteiro formado por seres humanos diferentes, com histórias diferentes, com personalidades diferentes. O Pedro fala muito sobre a questão do encaixe, e eu acho que isso tem muito a ver também com uma certa natureza do Tite e do Flamengo. Por mais que o campo tenha falado lá no início do ano, no Campeonato Carioca, que o melhor Flamengo era aquele que tinha 2 homens abertos e 2 meias de criação, na prática, nós sabemos que parte desta geração tem uma certa intimidade com o jogo de aproximação. E o 4-4-2 viabiliza mais esse jogo de aproximação do que o jogo espaçado com 2 pontas. O Pedro falou sobre as rotações do Gerson e o Lohan fez um partidaço. Hoje, o De La Cruz, mesmo com o Gerson e com o Lohan em campo, continua jogando de frente. Continua sendo um jogador que participava na linha do passe. Não dá para o De La Cruz ser o cara que fica escorando uma espécie de 4 atacante, escorando para esperar a bola chegar vindo dos lados. Ele tem que participar da construção, ele leva a bola ao ataque. Eu acho que tem tudo a ver com a dinâmica de jogo. E acho que o Flamengo precisava de uma atuação como essa de hoje, no primeiro tempo, para solidificar esse 4-4-2. Acho que esse é o futuro do Flamengo, pelo menos a médio prazo. E só para passar para a Mari, para devolver lá no estúdio, ouvi o Donan também, Pascoal e o Zinho. Eu concordo com você, não pode ficar uma sensação de que tomaram a chacoalhada na porta do CT, ouviram vaia no início do jogo, então hoje funcionou. A pressão já vinha de antes, porque uma das falas dos jogadores ali saindo de campo, e quando eles passam ali pela zona mista, até conversando com os jornalistas, a gente se fechou, a gente sabia que a coisa não estava boa.
E isso veio antes do protesto em si. O protesto em si eles até meio que naturalizaram, que entendem o sentimento do torcedor, se fosse sem violência e tudo mais, mas que eles se fecharam. Ou seja, eles tinham ciência que não estavam jogando a bola que podem, que as peças não estavam onde, como você disse, rendem sua melhor natureza, que o resultado não vinha, que a coisa não acontecia e que tinha algo muito maior ali na quarta-feira do que exatamente esse jogo com o Corinthians hoje. Eles queriam uma resposta hoje, porque eles olham e citam muito esse confronto contra o Bolívar. Isso sim parece que está ali na cabeça. É sempre foi bom para o jogo de quarta, era importante vencer para a quarta-feira, era importante essa confiança para a gente saber o que faz na quarta-feira. Eu, por exemplo, diante do que eu vejo, ouço e acompanho aqui, eu não duvido que o Flamengo na quarta ele esteja muito mais perto de deslanchar com essa formação do que exatamente como pontuou a Mari, talvez escolher. Hoje correu, na quarta não corre. Há uma pressão muito grande para fazer esse resultado em casa contra o Bolívar. O Flamengo não pode pensar em não avançar na Conmebol Libertadores. E acho que hoje, algo como eles sabem o caminho. Sabem onde o De La Cruz vai jogar, vindo de trás sim, resolvendo saída de bola, resolvendo a aproximação. Sabem o que o Lohan pode fazer, sabem onde o Gerson rende melhor no jogo com bola, sabem o que o Cebolinha vai entregar. Um ponto de interrogação só, Mari, devolvendo para você uma informação, a situação do Pedro. Pedro deixa o jogo no intervalo, entra o Gabriel, num incômodo no músculo adutor da coxa direita. Aí sim tem um pontinho de alerta ligado, porque esse time precisa muito do Pedro para a quarta. Gabriel entrou, festa da torcida, intervalo, mas não encaixou, para usar o termo que a gente estava falando exatamente como Pedro, no primeiro tempo. Mari. O De La Cruz também estava com a mão na coxa, Pedro. Tem alguma coisa ou foi mais ali do cansaço do jogo? Muito mais uma questão de fadiga, não há nenhuma atualização de boletim médico do Flamengo de alerta de preocupação. Tem mais a situação do Pedro. Tá, boa, é importante, né? Para o torcedor até respira mais aliviado. Mas enquanto o Pedro, e até importante você ter citado, tá, Pedro? Não associar uma vitória com abafa e apavoro de torcida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto o Pedro e o Rafa analisavam a importância do jogo, do próximo jogo, você concordava, né, Pascoal? Porque o papo é quarta-feira, é Libertadores, né? Esse é um papo sério, né? Vai pegar um time 100%. Esse time do Bolívar melhorou do ano passado, quando jogou contra o Palmeiras. Ganhou do Palmeiras na altitude, mas tomou de 4 no Allianz. E o Palmeiras foi o líder do grupo quando terminou a primeira fase da Libertadores da América. Esse é um time que tem um aproveitamento absurdo, 100%, está ganhando dentro e fora de campo. O Flamengo vai pegar um adversário muito consistente e que fora de casa não usa a mesma tática que usa em casa. É um planejamento diferente. É um time que vai brigar para ter a bola, mas sem a pressa para chegar à meta adversária. Então, o Flamengo vai ter, assim, vai ter mais trabalho que o natural para poder passar da defesa, pelas marcações da equipe do Bolívar. É um time difícil de ser batido, mas se o Flamengo jogar na sua plenitude, o Flamengo ganha, é favorito. Mas eu não sei, o De La Cruz saiu com um passinho bem curtinho ali. O Pedro disse que por enquanto O Pedro, o centroavante, não o nosso Pedro, porque o nosso Pedro está inteirão, né? Está ali, tá sempre preparado, né? Ele e o Rafa ali, bem colocado. O Pedro sai no intervalo. Não sei se tirou para precaver já pensando na quarta, porque o Gabriel está muito longe. Vamos falar sobre o Gabigol? Posso, rapidamente, só para a gente não colocar também que ninguém colocou isso aqui, daí eu estou falando, né? Porque a gente está elogiando a atuação do Flamengo. Mas eu acho que tem um ponto que o Flamengo vai precisar melhorar, principalmente para o jogo contra o Bolívar. A bola aérea hoje defensiva do Flamengo não foi boa. As melhores oportunidades do Corinthians foram com bolas alçadas e o Flamengo não estava... Principalmente no primeiro pau, né? Impressionante. Estava sofrendo e hoje abaixo. E aí é mais uma coisa que o Tite vai ter que resgatar do seu sistema defensivo seguro que a gente estava falando durante todo o início de temporada. Hoje estava encaixando essa bola pelo alto, o Corinthians quase complicou a vida, né? Porque o Rossi estava bem e o Bolívar sabe explorar isso também. É um time, como o Pascoal falou, que vai muito além da altitude. É um bom time. O time está fazendo uma campanha, né, mostrando que evoluiu da última temporada para a atual. Então o Tite tem que pegar isso aí para trabalhar, porque hoje... essa bola aérea, bola parada defensiva, não foi legal. Vamos para o 4-4-2, então, lá do Flamengo. Vamos manter a base lá da formação. Temos dois atacantes. É isso. Temos Everton Cebolinha. Pedro sentiu o boletim médico, Pedro Ivo Almeida trouxe para a gente. Não sabemos se ele estará apto para quarta-feira. O outro nessa fila é o Gabigol? Naturalmente, o nome sim, ou por bola? Né? Eu acho que nesse momento mais pelo histórico dele, porque pelo futebol ele não vem jogando. Ficou um tempo parado e tal.
O Tite admitiu, eu errei, né? Eu errei e tal, mas assim... Não, ele errou de ter colocado o Gabigol por 30 minutos. Né, errou nada, ele sabia que ele usou a volta do Gabigol para dar uma amenizada na situação, para todo mundo ficar lá no Gabigol e não pegar no pé dele e tal. A gente sabe como é que funciona e depois eu errei. Bom, ele errou 15 dias atrás, ele falou que a ciência diria, né? Estava ditando quem ia sair ou não, e aí o Gabigol precisa... Vamos embora, porque se eu falar o que eu penso é perigoso. Mas assim, eu acho que pela característica é um jogo diferente, nós vimos hoje. O Gabigol não é igual o Pedro, que faz a parede, que segura, que toca a bola, que participa um pouco mais do jogo. O Gabigol é finalizador. Diferente também do Pedro. O Gabigol é aquele cara que se movimenta para receber a bola entre os zagueiros e para finalizar. Né? Hoje, ele teve muitas dificuldades. Eu estava assistindo o jogo com o Donan. Todas as vezes que os jogadores do Flamengo chegavam na linha de fundo, e aí é uma movimentação dele errada, né? Ele ficava no segundo pau esperando a bola. Ao invés de se antecipar, né? Se antecipa, é um centroavante, ou seja, você tem que antecipar o zagueiro. Não, todas as vezes. Por quê? Falta de condicionamento, de entendimento de características de jogo, entrosamento. Porque esse Flamengo é diferente do Flamengo que ele está acostumado a jogar. Sim. É diferente do Flamengo do Dorival Júnior, que ele fazia movimentações diferentes. Esse Flamengo muitas vezes pede para o centroavante se apresentar, tocar essa bola, rodar essa bola de um lado para o outro, para criar justamente os espaços para jogar. E o Gabigol não tem essa característica. E eu acho que isso vai ter que ser mudado. E talvez uma conversa, o Tite chamar, vem cá, olha, eu preciso que você faça isso se o Pedro não jogar. Né, ser aquele muro para segurar um pouquinho a bola, a gente poder chegar em você e fazer essa bola rodar para você se projetar nos espaços vazios. Naturalmente seria o Gabigol. O próximo, Carlinhos, eu acho que o Carlinhos não vai jogar tão cedo, eu acho. Se tiver condição, eu colocaria o Bruno Henrique para jogar um pouco mais por dentro, na movimentação. O Gabigol hoje não participou do jogo. Assim, um jogador que naturalmente está sem ritmo, estava um tempo inativo, fisicamente está abaixo, está em outra sintonia. Desculpa de falar. Aí vai entrar o que eu te falei, o que eu falei 5 minutos atrás. O quê? O receio de que vai colocar quem? Vai deixar quem? Né? De tirar, de peitar. De tirar, de peitar, Ele foi contratado para tomar decisões, né? Pelo peso dele, né? Hoje o Arrascaeta não jogou sequer um minuto. Estava no banco e não entrou nenhum minuto. Guardadinho ali, né? Pensando. Então, assim, mas o Arrascaeta também está um longo período sem atuar. Mas você bota ele como titular contra o Bolívia? Aí é que é o grande X da questão. Hoje, para dar sequência... Aí eu tenho que pensar como o Tite. Para dar sequência a esse trabalho, você coloca o mesmo time que começou o jogo. O Lohan, titular. Com o Lohan como titular. Agora, se você analisar pela carreira, pelo nome, pelo potencial, pelo que pode fazer, aí joga o debochado. Mas o Lohan mostrou que ele também pode ser útil ao time do Flamengo. Né? E pode ser uma novidade. O Bolívar pode não encontrar um jeito de marcar o Lohan. O Bolívar vai jogar lá atrás, né, Pascoal? O Bolívar não joga tanto atrás, Mas eu não acredito que o Bolívar ele vai gosta da bola, é um time que não vai jogar como jogou contra o Palmeiras no ano passado, com uma linha de 5 zagueiros e os 5 zagueiros marcando individualmente. Os 2 laterais correndo atrás dos pontas e os dois zagueiros correndo atrás dos 2 atacantes. Só sobrava um. E aí o que aconteceu? O Palmeiras começou a girar. Tirou o Rony da área, começou a girar os pontas, a girar os meias, e aí bagunçou toda a defesa do Bolívar e ganhou o jogo com absoluta tranquilidade. Já é diferente. O Bolívar não está mais jogando desse jeito. O Bolívar também gosta da bola, gosta de trabalhar a bola e gosta de sair para o jogo. Igual aquele amigo nosso falava, na altitude é um leão, na baixitude vamos ver o que vai acontecer. Agora é no nível do mar. Mas ganhou fora e bem, hein? Claro. Fora de casa na Libertadores. Mas dessa vez, dona, ele vai jogar contra o Flamengo. É diferente. É diferente. Mas é porque eu quero dizer que, assim, eu concordo que é óbvio que a altitude tem uma influência dentro do jogo, mas... Para mim, é um time que evoluiu, é um bom time do Bolívar nessa temporada. Não, o Bolívar melhorou da temporada passada para essa temporada. Ponto. O Flamengo jogando em casa, no meu modo de entender, o Flamengo é favorito. Sim. Está nas mãos do Flamengo a possibilidade de ainda se classificar. Não tem um jogo que o Flamengo não joga em casa e que eu não coloco ele como favorito. Tem algum? E vai jogar contra o líder do grupo. Não vou falar Manchester City, né, pô? Por exemplo, se a gente
antes do jogo de hoje, o negócio tá meio salgado. Ah, mas você for falar que o Corinthians era favorito contra... Você pega o Flamengo na fase ruim contra o Galo. Bem, Fala. Tá tudo bem. Por quê? Tem um AVC aqui no meio do Sport Center. Não, eu ué. entendi isso também. Que Ele falou que... Hoje estava equilibrado? Existia alguma possibilidade de falar que o Corinthians era peraí. favorito que o Flamengo? Não, o Corinthians não. Eu tô querendo dizer o seguinte, antes do jogo de hoje, o cenário do Flamengo não era um cenário de convincente. Mas se você sentaria aqui num Sport Center qualquer... Contra o Corinthians? Pré-jogo. Contra o Corinthians, pré-jogo. Corinthians. Contra o Flamengo, lá, não sei o Sim. quê. Não, eu ia citar outros exemplos, tipo, se o Flamengo pegasse o Galo do Milito, o Palmeiras do Abel, aí, entendeu? Contra o Corinthians é favorito. Você falaria que o atleta... Pelo amor de Deus. Maracanã, Sim. Flamengo, independentemente da situação, Flamengo agora 2024, jogando contra o Palmeiras, é um jogo equilibrado, né? Mas o Flamengo tem o seu favoritismo, não tem? Se esse jogo tivesse acontecido quarta-feira, eu ia botar o Galo como favorito. O Palmeiras também? Sim. Gente, a fase do Flamengo até o jogo de hoje era uma fase, assim, muita gente debatendo, eu não acho que é o caminho, mas muita gente debatendo o fim do ciclo do Tite. O time não estava funcionando. Hoje funcionou. Porque eu acho que ele resgatou algumas coisas importantes. Mas eu acho que o si fica sempre na nossa cabeça, Zé, que é assim... o Flamengo tá vivendo um momento difícil, o time X, não tô colocando nem o Corinthians em questão, o time X tá vindo melhor, etc. Mas se o Flamengo conseguir encaixar o jogo dele, ele é favorito. O Si vai aparecer em algum momento. O Si joga sempre, né? Joga. O Si joga sempre. Aí você pode falar, por exemplo, se tivesse jogado com outra equipe, talvez tivesse uma dificuldade maior no jogo de hoje. Né? Porque o Corinthians proporcionou essa facilidade. Né? Ou contra o Bolívar, eu não sei se o Bolívar vai dar esse meio campo todo para o Flamengo jogar. Né? Então tem esse lado do Si que não tem jeito, né? O futebol tem essas coisas, mas, de fato, o Flamengo... Aí eu concordo com o Donão. O Flamengo, até essa partida... E não é certeza do Flamengo contra o Bolívar jogar, repetir o mesmo futebol. Olha como é que jogou contra o Amazonas, dentro do Maracanã. Sim. Era favorito, óbvio. Mas não conseguiu traduzir assim, isso em campo. Ganhou. Ganhou, mas E aí nós a torcida não gostou. E nós estamos falando sobre possibilidades de retornos importantes, mas que estão há muito tempo sem jogar, que é o Arrascaeta. Vai jogar Gerson, Arrascaeta, lá na frente Gabigol ou Pedro? Qual seria o seu ideal, Zé? Montando Hoje, aqui, se tivesse jogando com a possibilidade de ter todo mundo ali. ter todo mundo... Na verdade, assim, eu vou colocar, eu vou... O meu time... Um asterisco, o Pedro lesionado tá fora. Pedro lesionado? Aham. Você tem Gabigol, só que eu preciso definir quem vai jogar do lado. Se é o Gerson junto com o Arrascaeta, se é o Luiz Araújo, se é o Gerson, eu coloco ali o Bruno. Tá. Porque o Bruno vai dar uma possibilidade de espaçar o time adversário para poder jogar, porque ele vai segurar um cara lá e ele consegue fazer essa coisa. O Gabigol está muito abaixo daquilo que se espera. Muito abaixo daquilo que se espera mesmo. Meu time titular, com a bola que jogou hoje, né? Isso. Meu time titular, do meio para frente só, né? Porque Meio pra trás, a o gente Pulgar já não sabe vai já, né? voltar no meio de semana. Não tenho... Mas se fosse para jogar quarta-feira o time titular, Pulgar, De La Cruz, Arrasca, né? Como é que é? Arrasca, né? Arrasca. Gerson jogando hoje da forma como jogou. É possível de tirá-lo do time. Cebolinha e lá na frente com o time titular com o Pedro. Só que o Gerson fazendo essas funções. Só que sem o Pulgar vai o Alan nessa conta. O Gerson fazendo essas funções e correndo do jeito que ele correu hoje. Se fosse o Tite, pegaria... Como é que fala, Pascoal? O departamento de... Fisiologia? Não, cada clube tem um nome, né? Tem Cifute, tem... Análise tática. Tal. Eu pegaria... Análise de desempenho ali. Eu pegaria só os movimentos do Gerson. Gerson, vem cá, ó. Eu quero você assim. Mandaria tudo ali. Todos os 15 lances, os 48 passes, a assistência. É assim que eu quero que você jogue. Dessa forma, para entrar na cabeça dele, porque ele é bom jogador, mas ele estava meio, mais tranquilo, sossegado, dessa forma. Todas as vezes que o Gerson foi provocado ou foi criada uma situação para que ele pudesse provar as condições dele, ele mostrou que é um grande jogador. Hoje ele acelerou o jogo, ele acelerava o jogo. Ele normalmente, quando ele joga no meio, ele para, ele toca. O melhor jogo ele dele mais na volta da lesão. É mais cadenciado. Hoje não, hoje ele acelerou o jogo. Hoje ele foi mais um atacante do que um meio-campista, né? Pela posição. Ou seja, ele mostrou que ele pode fazer isso. Sim, por isso que eu falei. Forma mais jogando dessa forma, você falou que ele é o Coringa. titular. Exato. Ele joga em várias funções, né?
Mas eu não sei como é que está o Arrascaeta. Eu não sei se o Arrascaeta tem condições de jogar 50 minutos, 45 minutos. Eu sempre penso da seguinte forma. Se você tem o jogador é bom, ele é titular, começa com ele. O jogador é bom, está pronto para jogar, começa com ele. Porque senão fica aqui o cara atrás gritando, aí, Tite, bota a Arrascaeta, aí, Tite, cadê o debochado? Aí, Tite, sabe a você não história vai do Evaristo, botar... né, Pascoal? Evaristo lá na fazendinha, né? Mirandinha, né? Coloca o Mico, tira o Mirandinha. Aí a última substituição, tira o Mirandinha. Aí o Mirandinha ficou. Aí o cara, você é burro. Burro não, você vai ficar comigo para aguentar até o final. Você vai aguentar ele também até o fim. Se você tem um jogador bom, bota para jogar. Eu penso dessa forma. Porque você vai criar para o time a perspectiva de que a memória dele, de como joga o time do Flamengo, que ela possa ser retomada. E não botar o cara também na fogueira lá para resolver tudo, né? Agora que já tá precisando, entra lá o craque do time para tentar fazer alguma coisa, né? O jogo de meio de semana não é aquele mamãozinho com açúcar. Não é. Não é. O jogo no meio de semana é osso para o Flamengo. Mas todo mundo, o Flamengo só não vai ter o Pulgar, ao que parece, né? Não sei como é que vai ficar o Pedro. O Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique também ainda não está pronto. Mas nessas condições, a gente vê o time do Flamengo e a gente... aquele negócio assim, o Flamengo mudou a tática de jogo, mudou o formato do time. E quando muda o formato do time, os jogadores têm que recuperar alguma memória. A memória da aproximação, a memória do jogo bem trabalhado. E nessa memória está incluído o Arrascaeta.